Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos na 7ª lição desse segundo trimestre de 2023. Traz como título a parábola do fariseu e do publicano. E o texto áureo diz assim: porque todo a que si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 12. Nós vemos aqui, nós vamos fazer uma comparação do fariseu e do publicano. É uma grande diferença os tipos de oração aqui. Verdade prática: a arrogância é uma ameaça à vida, mas Deus concede graça aos humildes. Então, todo aquele que se humilhar, ele será exaltado. E aquele que se exaltar será humilhado. Diante do reino de Deus, é uma forma, de maneira que Deus agrada àqueles que se humilham. Então nós vemos aí, meus irmãos, nesta lição nós vamos aprender sobre os dois tipos de oração. Aqui o objetivo geral é destacar a diferença entre o arrependido e o exaltado. Nós vamos ver as grandes diferenças do arrependido e da pessoa exaltada. É totalmente diferente, é um contraste. Nós vamos aprender aí como é diferente a oração de uma pessoa que está querendo se aparecer com palavras, com coisas para ser exaltado. Mas aquele que pede perdão e humilha diante de Deus na oração, esse é a oração que Jesus agrada. O objetivo geral dessa lição é destacar a diferença entre o arrependido e o exaltado. Nós vamos aprender sobre destacar a pessoa que está arrependido e a pessoa que é exaltado. Então nós vamos aprender sobre esse tipo de duas pessoas aí totalmente diferente, oposto. Objetivo específico: interpretar a parábola do fariseu e do publicano, ressaltar os males do fariseísmo e da sua hipocrisia. Terceiro, analisar a diferença entre o fariseu e o publicano. Então nós vamos aprender sobre esses dois tipos de oração que muitas vezes atrapalha a vida da pessoa se ela não souber entrar pelo canal certo que Deus aprova. Então aqui diz assim, Lucas capítulo 18, versículo de número 9 ao 14, que é o texto da leitura bíblica. E nós vamos deslumbrar essa lição aprendendo sobre esses dois tipos de orações aí, que um tipo que Deus agrada e outro tipo que é totalmente fora da vontade de Deus. Essa parábola, talvez ela é uma das mais conhecidas, lembrando que há um contraste entre essas duas pessoas, o fariseu e o publicano. Nós vamos no perigo aí, o número 1, do tópico 1, o perigo da alta justificação. Uma das coisas que eu acho interessante, porque Deus, ele sonda os corações, ele conhece. Não adianta eu chegar diante de Deus e querer me justificar, porque Deus está vendo lá dentro do coração. Não adianta nós querer justificar. Nós podemos enganar o homem, mas Deus ninguém engana. Então uma das coisas maravilhosas que eu acho de Deus é porque ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Somente Deus conhece o nosso coração. Então o fariseu confiou nos seus próprios méritos. É uma derrota muito grande quando nós confiamos nos nossos próprios méritos. É muito ruim isso aí, nós confiar nos nossos próprios méritos, no nosso próprio padrão, nas nossas palavras. Que aquele que confia deve confiar no Senhor. Então, uma das justificativas do fariseu é porque ele confiava em si mesmo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, trouxe um grande prejuízo na sua vida espiritual. Então, a dependência da graça é uma das coisas que nós sempre temos que ter aqui na terra, que nós não dependemos só de nós mesmos, dependemos primeiro de Deus. Por isso que a Bíblia fala: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que dessa forma? Porque tudo dependemos de Deus.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, uma das prioridades do crente fiel é depender de Deus. Você depende de Deus? Se você depender de Deus, você não vai lançar seus próprios méritos na frente do povo em palavras, porque é pecado fazer teologia? Não é pecado fazer teologia, é pecado deixar a teologia subir para a nossa cabeça, porque o conhecimento das coisas de Deus é uma coisa importante na vida do obreiro, na vida do crente, na vida do aluno. Então traz uma grande oportunidade de nós aprender a Bíblia, fazendo um curso, fazendo uma leitura bíblica. Mas quando nós já passamos querer exaltar, querer imitar, então isso já traz um prejuízo espiritualmente muito danoso na nossa vida. Então o fariseu confiou nos seus próprios méritos. Às vezes muitas pessoas buscam a Deus, mas querem exibir perante a igreja. É um prejuízo muito grande. Nós queremos misturar uma coisa com a outra. É uma coisa que Deus, Ele conhece o nosso entendimento, Ele conhece o nosso agir. A Bíblia fala no Salmo que de tudo, né? Nós vemos que Deus conhece. Nós subir ao céu, Deus conhece. Descer ao céu, Deus está vendo nós. Então não adianta esconder nada, porque Deus está vendo o nosso propósito, a nossa convicção. De quando nós estamos fazendo uma coisa para Deus, nós não precisamos tocar trombeta, bater, né? Uma das coisas que eu acho interessante aqui é porque o fariseu, ele colocava até em pauta as coisas que ele faziam para dizer, não, você é uma pessoa que faz muita coisa mesmo, você é fiel. Não, as coisas, a Bíblia fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós. Então, uma das coisas que eu acho interessante nessa oração aí, que o fariseu fez, acho interessante assim, para derrubar a pessoa, irmão, existem muitas coisas hoje que podem derrubar nós, porque ele se justificava diante das coisas que ele fazia. É Deus que é justo, é só um que pode justificar a nossa vida, é Jesus Cristo. Então, uma das qualidades ruins do fariseu é porque ele queria se mostrar diante do povo uma coisa que ele fazia, que estava ali sempre dando ênfase para que aquelas coisas viessem flutuar, aparecer na sua vida. João Batista diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então, as coisas que nós passamos para Deus, é melhor nós ficar no anonimato. Se nós orar 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, nós temos que lançar nos pés de Jesus. Não precisa nós tocar trombeta falando que nós oramos, que nós faz isso, que nós faz aquilo, que Deus está vendo. E é Deus que vai nos justificar, é Deus que vai nos recompensar. Então o fariseu, a Bíblia diz que em pé ele orava consigo mesmo. Ou seja, sua oração ia além de si mesmo. A oração dele ia só além de si mesmo. Ele nem joelhava, ele já chegava já em pé, embora dirigisse a Deus, mas não era respondida a oração dele. A oração dele era uma oração que não era respondida, porque ele estava querendo justificar a Deus, né? Querendo se justificar perante Deus. O fariseu não pede nada a Deus, a seu agradecimento, só falava de informalidade. Pessoas que querem se aparecer, eles querem falar somente a sua formalidade, que ele conhece, que ele está acima de todos. Não, quem está acima de todos é Deus. Embora nós somos vasos para ser usado na mão de Deus, nós temos que agradecer a Deus. O contra-gota cai na nossa vida, nós temos que agradecer a Deus, mas nós não podemos dizer que nós fazemos alguma coisa sem Deus. Deus tem que estar na nossa embarcação. Se Deus sair da nossa embarcação, é um fracasso na vida espiritual do obreiro, de qualquer pessoa que estiver diante de uma palavra, diante de um culto, diante de uma igreja. O crente ele tem que estar sempre dependendo de Deus. A nossa dependência vem de Deus. O fariseu ficava conhecido por grandes erros que cometia ao orar. Então, grandes erros que ele cometia. Primeira coisa, ele vangloriava-se, né? Em vãs repetições.
eu jejum, dou meu dízimo, faço tudo isso aí. Então por que eu não posso ser abençoado? Mas ele estava falando, justificando uma coisa que ele fazia, mas para se aparecer. Uma das coisas que eu acho interessante, irmão, muitas pessoas na Bíblia não tiveram nome assim específico. Dá um exemplo aqui para os irmãos ficar sabendo melhor, né? Para conhecer melhor. A mulher de Noé mesmo. A mulher de Noé, ela não tem nome, mas ela foi uma fiel que ajudou Noé a proclamar ali aquele evangelho, aquela pregação durante o tempo de Noé. Então ela não teve o nome. E tem pessoas, se o nome dele não tiver na bandeira, se não tiver em banner, se não tiver em faixa, ele deixa de glorificar a Deus, ou se zanga-se, né? Então uma das coisas que eu quero direcionar sobre os irmãos aqui, para todos que foram assistir esse vídeo, que a oração, ela não pode ser vangloriar-se, né? O que é vangloriar? Glória que é vã, porque você fala uma coisa que você faz, mas Deus não fica satisfeito. Então surge também o orgulho, né? A pessoa, quando se orgulha, a pressuposição dele é a mesma coisa do anjo que caiu, né, lá do céu, que foi Satanás. Então uma das pessoas que está prosseguindo na casa de Deus, orando, é uma das coisas que nós não podemos vangloriar nossa oração. Hoje eu vou fazer uma oração bonita perante o povo saber que eu sou crente assim, assim. Não, Deus está vendo. A nossa oração, ela tem que ser oração dependente de Deus. Nem só pedir, a oração não é só para pedir, mas também pode ser a oração de agradecimento. Uma das coisas que eu acho interessante na vida, eu vou passar agora para o publicano, que por outro lado ele estava profundamente consciente do seu pecado. E as pessoas que vangloriam, muitas vezes, voltando um pouquinho lá atrás do fariseu, ele nem lembrava que ele tinha culpa alguma, ele estava ali como se fosse uma pessoa, né, que não tinha defeito, não tinha falta. E agora o publicano, a oração do publicano totalmente diferente, né? Ele suplicou perdão, suplicou a misericórdia. Então tipificava aqui o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus, irmão, ele não vangloria com as coisas que ele faz para Deus. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então o que nós faz para Deus é pela misericórdia de Deus. Quem dá o norte para nós é Deus em tudo que nós vamos fazer. A Bíblia fala, se nós dormimos e acordamos é porque o Senhor nos sustenta. Então uma das qualidades aqui do publicano era, primeiramente, arrepender dos seus pecados e da sua culpa, e agora o agradecer de uma forma especial. Então uma das qualidades aqui do publicano era estar ali para agradecer, para falar das coisas de Deus, para pedir perdão. Então uma das coisas que eu acho que traz muita edificação para nós é quando nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados. Quem lê o Salmo 51, os irmãos vão ver ali que Davi ele fez uma oração só de arrependimento e pediu perdão a Deus por suas faltas, para criar um coração puro ali. Então uma das qualidades de Davi, ele arrependia dos seus pecados e Deus perdoava. Vamos ver aqui os tipos de orações. A oração do justo, o termo grego significa orar, pressumar-se. Então, ele denota oração em geral e pode ser empregado sem maior qualificação. A oração deve ser espontânea, deve vir do âmago. A oração ela tem que vir do âmago do coração, ela tem que vir, né, lá de dentro. Ela não pode ser só oração labial, só para falar umas palavras bonitas. Não, a oração ela tem que vir dentro do âmago, né? Então uma das coisas que eu acho interessante
é que aquele que se eleva contra as autoridades divinas não são aceitos, porque nós temos que entregar nossa vida ao Senhor. A Bíblia fala no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós temos que entregar. A nossa oração, ela tem que subir como se fosse um bálsamo diante de Deus, uma oferta suave, um cheiro suave. A oração, ela tem que subir como a oração aqui do publicano. Alguém já podia olhar a oração do publicano e falar: moço, mas esse homem pecou demais. Mas ele também pecou, mas ele requer o perdão dos seus pecados. Então, que exige, irmãos, uma questão de muita atenção na oração. Hoje é o que mais existe, a oração de pessoas que querem se amostrar diante do povo. Tem gente que ora e filma e põe nas redes sociais para dizer que é homem de oração, mulher de oração. Eu acho que essa, perante Deus, é uma oração para se amostrar. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus, e o teu Pai que está no céu te recompensará. Aqui na terra ninguém vai nos recompensar quando nós estamos fazendo uma coisa a não ser para Deus. Então é Deus mesmo, nós temos que apelar para Deus. Então nós vamos ver aqui a oração de um petulante. A oração de uma pessoa exaltada e arrogante diz a respeito de si mesmo. Voltando um pouquinho lá na oração do fariseu, diz acerca de si mesmo. Então, quando nós estamos orando acerca de nós mesmo, nós não temos nada de oferecer para Deus. Então, uma das consequências que o fariseu recebeu, porque a oração dele não foi ouvida. A oração dele não foi ouvida porque era uma oração que vinha do seu ego. A sua palavra, o seu coração não estava de pedir a Deus uma coisa para se arrepender. Ele queria se amostrar perante ali a sociedade. Então, nós vemos aqui, o petulante, ele quer oferecer o que ele tem. O petulante, ele quer oferecer aquilo que já foi. Ele disse: eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma oração para o povo saber que eu sou crente mesmo. E Deus não está nesse barco aí. Essa embarcação aí está furada, irmão. Então nós temos que ter muito cuidado, né, em saber, até o jeito de orar, jeito de glorificar a Deus, em modo que nós não vamos se exaltar diante de Deus. É Deus, né, que justifica. Então a lealdade do publicano, vamos ver aqui, reconhecendo nossas fraquezas. Uma coisa interessante que eu acho na vida do crente, quando ele reconhece as suas fraquezas. É uma das coisas que Deus agrada muito, é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. As nossas fraquezas, ela tem que ser falada com Deus. Ó Senhor, eu sou fraco, de coração. Tem pessoas que falam só de boca, né? Mas Deus não está nisso. O termo utilizado pelo autor sagrado em sua prece é o que melhor descreve a atitude do homem que, exilado no mundo, busca a face de Deus. Então nós estávamos num beco sem saída, nós estávamos ali num beco sem saída e de repente Deus nos achou e nos trouxe para esse lugar. Então a oração nossa agora é só de agradecer. Quantas pessoas hoje estão na casa de Deus e ele é grato a Deus, agradece a Deus 24 horas, talvez até alguém ache, mas fulano glorifica demais. Mas só ele sabe o que ele passou para receber a sua vitória. Então, ele está glorificando é porque a bênção dele foi grande. Ele está ali recebendo a bênção porque a bênção dele, ele está glorificando é porque a vitória dele foi muito grande. E nós não podemos também ficar achando que aquela pessoa não merece glorificar a Deus. Ela merece sim. Então, uma das qualidades aqui do publicano é que ele era agradecido. Ele chegou diante de Deus acabado, ele chegou diante de Deus ali, joelhou, bateu no peito, mas foi diferente do fariseu. Então faz uma grande diferença desses dois tipos de oração e requer de nós, irmão, que nós sejamos gratos a Deus, arrependidos pelos nossos pecados. E a oração ali do publicano, ela foi aceita. Deus ouviu a oração do publicano.
Deus ouviu aquela oração como um cheiro suave. Essa oração do publicano vem permeada de sinceridade e de arrependimento diante de Deus. Então nós temos que ter a sinceridade diante de Deus e o arrependimento. É isso que Deus aprova do crente fiel quando ele está ali de joelho ou clamando ao Senhor. Ninguém se deve gloriar diante de Deus. A Bíblia fala que aquele que gloria no Senhor. Aquele que gloria no Senhor. Então isso, a glória só pode ser para Deus. Deus não dá a sua glória a outra. Deus não dá para ninguém a glória dele. Então, todos aqueles que estiverem arrependidos, fazendo uma oração de sinceridade perante Deus, Deus está ali aprovando a oração daquela pessoa. Deus está ouvindo aquela oração. Quando nós chegamos diante de Deus para falar, para glorificar o nome dele, ele está ali de ouvido atentos, como diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7:14. Agora estão atentos às orações deste lugar. Depois que arrepender, depois que confessar os pecados, aí Deus está atento para enviar a bênção, a vitória. O troféu da vitória depende de nós sabermos fazer o nosso pacote. A nossa vida espiritual tem que estar em retidão perante Deus. Então isso requer, uma das qualidades aqui do publicano, é que ele chegou diante de Deus desejando receber as bênçãos de Deus. E aquele outro estava desejando mostrar a diferença, o que ele fazia perante a sociedade. Então ele já voltou justificado. Quando nós contamos a nossa vitória aqui no mundo, que somos alguma coisa, porque se nós não estivermos em Deus, nós não somos nada neste mundo. Tudo depende de Deus. Até o ar que respiramos, ele pertence a Deus. Então, se Deus tirar o ar, nós imediatamente vamos morrer sufocados. Então, tudo vem de Deus. E simplesmente nós temos que agradecer a Deus, temos que ser gratos a Deus por tudo, meus irmãos. Temos que agradecer a Deus desde o dia que nós levantamos, na hora que nós levantamos, e andamos o dia, glorificamos, enxergamos, respiramos, alimentamos. E sempre ser grato a Deus por tudo, porque Ele entra com tudo e nós não entramos com nada. Então, como devemos orar nos dias atuais? Jesus afirmou que os seus discípulos poderiam fazer obras maiores, trabalhando com o poder do Espírito Santo. Então, Jesus fez muita obra e Ele ordenou que nós também pudéssemos fazer obras muito maior ainda do que Ele fez. Então isso aqui depende de nós, mas nós temos que olhar para Jesus, Jesus que está de braços abertos nos atendendo às nossas orações e pedirmos perdão dos nossos pecados e sentimos que Deus está conosco através desse tipo de oração aí, da oração do publicano. É um grande exemplo para nós, é um grande exemplo de muita vontade. Ali aquele publicano chegou ali já arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, e Deus ouviu a sua oração. Mas o fariseu de longe, ele já estava aquela oração petulante, aquela oração que só falava o que ele tinha feito. Então Deus não está satisfeito com esse tipo de oração. Mas vamos orar com uma oração aqui do publicano, irmão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E se Deus quiser, domingo que vem nós estamos mais uma aula aqui, mais de uma aula, que Deus venha abençoar cada um que for assistir esse vídeo. E oreis cada dia, porque cada dia os tempos é difícil, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um.